Modelo que fez muito sucesso durante 20 anos no Brasil, o Chevrolet Chevette. Foi uma aposta que deu certo. Boas vendas durante quase toda a sua existência, e chegando a ser o carro mais vendido do país em 1983. Você está no canal BR Oficina, seja muito bem-vindo. Vamos conhecer a história do Chevette. Se já gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Ainda com muitas unidades, resistindo ao tempo e rodando pelas ruas brasileiras, o Chevette certamente marcou época, entre as décadas de 1970 e 1990. O Chevette chegou ao Brasil, pelas mãos da Chevrolet, em 1973. O modelo foi derivado da quarta geração, do Opel Kadett, lançado na Europa durante o Salão de Frankfurt, daquele ano. A ideia da marca era apresentar um produto inovador, e isso foi levado tão a sério, que o Chevette teve um detalhe bem interessante: seu lançamento foi feito primeiro no Brasil, depois na Europa, com diferença de 6 meses. O nome, segundo alguns, queria dizer algo como Pequeno Chevrolet. A rejeição à nomenclatura europeia, Kadett, ou Kadett, surgiu por um temor da GM, que não queria fazer associação com o governo militar, presente por aqui na época. Não existe uma confirmação oficial por parte da montadora, mas o fato é que o nome Chevette acabou sendo marcante para o cenário automotivo nacional. O fato é que o investimento feito pela marca, na fábrica de São José dos Campos, SP, chegou a 102 milhões de dólares. Isso chamou a atenção da imprensa e do público em geral, criando ainda mais expectativa em cima do Chevette. Será que o carrinho da Chevrolet daria conta do recado? O tempo mostrou que sim, e chamá-lo de carrinho só seria possível se a referência fosse ao seu tamanho, não em relação à sua qualidade. Em 24 de abril de 1973, o Chevette foi apresentado à imprensa especializada na carroceria sedã. De 2 portas e sem quebra-ventos. Disponível nas versões Standard e SL. Na época ele foi recebido muito bem, e suas linhas modernas eram sempre elogiadas. Em seu interior, o Chevette tinha pontos positivos e negativos. Por um lado, ele era reconhecido como um carro muito agradável de dirigir, especialmente quando comparado ao Fusca. Com boa estabilidade e ótimo porta-malas. Por outro lado, a posição da direção e dos pedais, levemente inclinados para a esquerda, por causa do túnel central. E a falta de conforto. Especialmente para os ocupantes traseiros. Eram pontos criticados pelos proprietários. A inovação do Chevette apareceu também no quesito segurança. Mesmo antes de serem exigidos por lei, itens como pisca-alerta e coluna de direção não penetrante já estavam presentes no sedã. Além disso, ele tinha duplo circuito de freios e suspensão bem calibrada. O motor usado era um 1.4 de 68 cavalos, com comando de válvulas, no cabeçote, o primeiro do país acionado por correia dentada. E o câmbio tinha 4 marchas. Com tração traseira, o Chevette acelerava razoavelmente bem, chegando até os 145 km por hora, uma velocidade máxima dentro dos padrões da década de 1970. Em seu lançamento apresentou algumas novidades para o mercado nacional. Uma delas era a posição de seu tanque de combustível, de 45 litros, localizado atrás do encosto do banco traseiro, em posição inclinada. A ideia era que isso proporcionasse mais segurança em caso de colisão, e também evitar furar quando o carro passasse por algum objeto ou buracos nas vias. A posição do tanque de combustível era incomum para a época, fez com que a tampa do tanque ficasse na coluna traseira, do lado direito, o que acabou sendo uma das marcas do Chevette. Foi em 1976 que chegou o famoso Chevette SL. Os bancos dianteiros tinham ajuste e apoio de cabeça integrado e o acabamento era superior. O interior era todo marrom ou vinho. O isolamento acústico havia sido melhorado e, por fora, havia até alguns detalhes cromados. Em 1978 algumas novidades. A primeira foi uma reestilização do Chevette, que apresentou uma nova grade dianteira dividida. Além disso, a marca lançou o Chevette de 4 portas, algo incomum para a época. Do mesmo tamanho do modelo 2 portas. Mas ele não fez sucesso por aqui.
Continuou sendo feito, mas apenas para ser exportado para países vizinhos. As mudanças visuais mais importantes, porém, só apareceram no começo dos anos 1980. Finalmente ganhou novas lanternas traseiras, ainda horizontais, mas bem maiores e que avançavam pelas laterais da carroceria, e novos para-choques, um pouco mais largos. Além disso, o Chevette passou a ser oferecido com motor 1.4, movido a álcool. Além de chegar o Chevette hatch. Essa opção tinha o tanque de combustível abaixo do porta-malas, para que o banco pudesse ser rebatido. Estava disponível nas versões básica ou SL, mas acabou não fazendo tanto sucesso, talvez por custar mais caro. Em 1981, a única mudança estética foi feita nos faróis que passavam a ser quadrados no lugar dos redondos. Em 1983, o Chevette passa pela maior reestilização de sua história, ganhando nova dianteira, nova traseira, quebra-ventos, exceto na versão 4 portas, e ainda nesse mesmo ano. Ele chegou a ser o carro mais vendido do país, com 85.984 unidades. Em 1987 o Chevette passa pela sua última reestilização, ganhando uma nova grade de plástico preto, novos para-choques, também de plástico, saia dianteira com novos furos. Essa foi a única mudança na lataria de 1987, lanternas traseiras, levemente redesenhadas, retrovisores mais modernos, maçanetas pretas e novo quadro de instrumentos, com mostradores quadrados, e relógio digital. Esse quadro de instrumentos era exclusivo da versão S, e, depois, SL, e depois DL. Foi em 1980 que apareceu o primeiro modelo derivado do Chevette, a Perua Marajó. A ideia apareceu no mesmo ano em que o Chevette teve seu recorde de unidades vendidas, e o desenho da perua era bem parecido com o Cadete Caravan. Como deveria ser, sua principal qualidade era a capacidade de carga, que variava entre 796 e 1.510 litros, com o banco rebatido. O modelo também tinha, como opcional, o ar-condicionado, item que também era ofertado para o restante da família. Algum tempo depois, em 1983, a Chevrolet lançou também a versão perua do Chevette, batizada de Chevy 500, em alusão à capacidade de carga de 500 kg, incluindo motorista. Na época a marca foi criticada pela demora em lançar o modelo, já que em outros países a GM já tinha feito isso e por aqui a concorrência também, com Fiat Fiorino City, Ford Pampa e VW Saveiro. Mesmo assim, o Chevy 500 agradou em alguns aspectos, como o fato de ter tração traseira, algo que seus concorrentes não ofereciam. Se a transmissão permitisse, a base da caçamba poderia ser mais baixa, o que resultaria num volume maior de carga. Se as versões especiais se concentravam mais no visual, o Chevette SR foi o que trouxe uma grande novidade na parte mecânica. O esportivo marcou a chegada do motor 1.6, a linha do Chevette, além de trazer um visual degradê. A grande mudança no visual de toda a linha do Chevette só apareceu em 1983. Inspirada no recém-lançado Monza, ela talvez tenha sido a maior de toda a sua história por aqui. Agora os faróis eram retangulares, a grade única tinha frisos horizontais, o capô tinha um novo formato, e as lanternas eram maiores e também retangulares. Os ocupantes também veriam mudanças significativas, tanto no painel, quanto nas novas janelas com quebra-ventos. A linha de motores agora contava com o já conhecido 1.6 a gasolina, e com a novidade do propulsor a álcool, também de 1,6 litro. Além disso, o Chevette recebeu o câmbio de 5 marchas, que foi muito bem aceito por seus engates precisos. Em 1984, a linha do Chevette ganhou outra importante novidade, o câmbio automático de 3 marchas. O conjunto, que era importado da Austrália, não fez o sucesso que a marca gostaria. Em testes realizados na época, a aceleração de 0 a 100 km por hora foi de 16,8 segundos, o que desagradava. Mesmo assim, ele foi mantido por algum tempo, até 1990. Chevette Júnior não faz sucesso. As mudanças aplicadas ao Chevette continuavam a todo vapor. Em 1987, o modelo recebeu um novo estilo,
que incluía para-choque de plástico com grade integrada e lanternas maiores. Nesse mesmo ano apareceu uma jogada da Chevrolet. Como havia o controle de preços do plano cruzado, que impedia o aumento do valor de uma versão já existente, a marca lançou a nova versão, SE. Ela chegava com novos instrumentos, luzes para controle de consumo e encosto de cabeça separado do banco, mas com preço superior a S, L, que perdeu equipamentos e manteve o preço. A versão SE passou a se chamar SLE, padronizando-se a outros modelos na linha da Chevrolet, como Monza e Opala. Mas isso durou pouco tempo, pois em 1991 Chevette e Chevy passaram a ser vendidos apenas na versão DL. Logo depois, para brigar com o novo Fiat Uno Mille, foi lançado o Chevette Junior, em março de 1992. Era a primeira versão do modelo com motor 1.0, o que o colocava dentro do benefício tributário do governo. Equipamentos como encostos de cabeça dianteiros, retrovisor do lado direito, quinta marcha e lavador elétrico do para-brisa eram opcionais, e o acabamento era mais simples. A recepção ao Chevette Junior, porém, não foi das melhores. Ele até tinha um desempenho superior ao Uno Mille, seu 0 a 100 km por hora, era 3 segundos mais rápido, mas isso não compensava os problemas. O principal era o evidente projeto antigo, contra um carro mais prático e confortável da Fiat. Em 1993, com vendas fracas, a redefinição, por parte do governo, dos critérios para os carros populares, que pagariam apenas 0,1% de IPI. Como a Volkswagen conseguiu incluir nessa lista carros com motor 1.6, como o Fusca Itamar e a Kombi, a Chevrolet correu e colocou também um Chevette 1.6. Pronto, o modelo Júnior 1.0 não era mais necessário. Últimas novidades e o adeus, depois de 20 anos. Depois da descontinuação da versão Júnior, o Chevette passou a ser oferecido apenas na configuração L, que tinha acabamento simples e apenas o motor 1.6, em duas opções, gasolina ou álcool. O Chevette não era mais páreo para os modelos mais modernos que estavam surgindo, como o próprio Uno. Suas vendas foram caindo cada vez mais e, em 12 de novembro de 1993, o último Chevette foi produzido. Foram mais de 1,6 milhão de unidades fabricadas, incluindo as 400 mil unidades exportadas. A picape Chevy 500D L resistiu mais algum tempo, até 1995, quando surgiu a versão picape Corsa, que era o novo caçula na linha da Chevrolet. Assim chegou ao fim da produção da família do nosso querido Chevette. Porém temos as versões especiais como o Chevette GP. Carros da família Chevette. Zerados. Bem conservados, restaurados, lindos. Se você assim como eu é apaixonado por carros antigos e gostou da história do ilustre Chevrolet Chevette, deixe seu like, se inscreva no canal BR Oficina, e nos vemos no próximo vídeo.